Olá pessoal, William aqui, professor da Xencode. Nesse vídeo irei demonstrar um pouco de como será a fase 10 do nosso curso regular de desenvolvimento de games e aplicações web mobile. Nessa fase iremos aprender a linguagem de programação mais poderosa da web, o PHP. Com essa linguagem iremos desenvolver sistemas web completos, além de websites e recursos mais avançados como criações de APIs que iremos integrar com aplicativos que vamos desenvolver nas outras fases. Irei demonstrar aqui um exemplo de um cadastro e uma listagem de clientes. Vou colocar o William, e-mail william@gmail.com, telefone pode ser 9555, usuário will 123, senha 123. Vou clicar em cadastrar. O sistema confirma que o cadastro foi realizado. Eu vou voltar aqui para a listagem, que está aqui. Pronto, já apareceu o cliente cadastrado aqui. Agora vamos entender o que aconteceu no código. Aqui, quando eu cliquei em cadastrar, eu coloquei para que seja enviado para esse arquivo aula14controller.php. O que esse arquivo está fazendo? Esse arquivo está incluindo a conexão com o banco de dados, que está no arquivo conexão.php. Eu coloquei aqui 5 variáveis, nome, e-mail, telefone, usuário e senha, que está recebendo através do método post, que está vindo do formulário. Na sequência, já conectado com o banco de dados, eu crio uma variável SQL que vai receber a seguinte string. Insira na tabela clientes, nos campos e-mail, nome, e-mail, telefone, usuário e senha, os valores que eu peguei aqui nas variáveis nome, e-mail, telefone, usuário e senha através do método post que veio do formulário. Na sequência, eu utilizei uma função própria do PHP que recebe como parâmetro a conexão do banco de dados e essa string SQL que está falando para inserir esses dados na tabela cliente. Ou seja, essa função vai realizar uma consulta no banco de dados passando essa instrução SQL que recebeu nessa variável aqui. E nessas linhas de baixo é apenas uma verificação. Se a consulta no banco de dados que realiza essa inserção estiver correta, o sistema irá imprimir na tela novo cliente cadastrado com sucesso. Caso dê algum erro de código SQL, irá imprimir o motivo do erro na tela para o usuário. Agora vamos entender como é feita a consulta para realizar essa listagem aqui na tela. Aqui nesse arquivo, novamente fazemos a inclusão do arquivo de conexão com o banco de dados e nessas outras duas linhas realizamos a consulta. Nessa primeira linha armazenamos na variável SQL uma instrução em SQL que faz a seleção de todos os dados da tabela cliente. Na linha de baixo, em uma nova variável chamada result, passamos a função mysql_query, que é a função que irá realizar a consulta no banco de dados, com um parâmetro recebendo a nossa variável que está com a instrução de seleção de todos os clientes da nossa tabela. Para que o resultado dessa consulta seja mostrado na tela, eu separei aqui em um novo arquivo, onde nesse novo arquivo eu verifico se o número de linha do resultado da consulta, pode ver que está na mesma variável result, ou seja, se o número de linha da consulta, que está guardado na variável result, for maior do que 0, ou seja, se ele encontrou pelo menos um cliente, ele vai entrar aqui nesse if. Dentro desse if eu tenho um laço de repetição que tem uma variável row, que é linha, que recebe de uma função mysql fetch_assoc. O que essa função faz? Essa função ela retorna uma linha
separada da consulta que ele trouxe do banco de dados. Ou seja, vamos supor que ele trouxe 10 clientes. Então, cada vez que eu passar por esse laço de repetição aqui, cada interação desse laço de repetição, ele vai me retornar uma linha através dessa função aqui. E, obviamente, eu passo como parâmetro dessa função a variável result, que é a variável que recebeu a consulta do nosso banco de dados. Uma vez que eu recebo uma linha da consulta do banco de dados, então eu posso imprimir ela aqui. Como ela vem em forma de array, porque eu tenho várias colunas na minha tabela, eu preciso colocar aqui então entre colchetes qual coluna eu quero imprimir da minha tabela do banco de dados.